Brasília Amarela dos Mamonas Assassinas, apresentada hoje como a verdadeira, a original, que, né, é basicamente a mesma, idêntica à do clipe lá de 1995, isso aí nós não podemos negar, né? Mas será que é o mesmo carro mesmo? O dia 2 de março de 1996 ficou marcado pelo trágico acidente envolvendo o grupo Mamonas Assassinas. Era um domingo e os brasileiros acompanhavam pela TV os desdobramentos das primeiras tentativas de chegar até o local da queda do jatinho Learjet modelo 25D, prefixo PT-LSD, que caiu na Serra da Cantareira quando voltava de um show em Brasília. Logo chegava a informação que ninguém queria, né? Que não haviam sobreviventes. Entre outras coisas, algumas falhas na comunicação entre a torre de controle e os pilotos fizeram com que, precisamente às 23 horas e 16 minutos, o jatinho se chocasse contra um barranco na Serra da Cantareira, como eu já disse, basicamente como se nada tivesse pela frente. Ele mergulhou como se estivesse lá em cima, lá no alto. Uma tragédia que acabou tirando a vida de todos os ocupantes. Terminava ali a trajetória dos integrantes da banda, criada em 1989 ainda com o nome de Utopia. A ascensão meteórica só ocorreu mesmo após a adoção do nome Mamonas Assassinas em 1994. Alexander Alves Leite, o Dinho, que era o vocalista, o Bento Inoto na guitarra, Júlio Razek no teclado e backing vocal, Samuel Reoli no baixo e Sérgio Reoli na bateria. Eles tocaram hits como Pelados em Santos, Vira Vira e Robocop Gay, que explodiram nas rádios do país após o lançamento do CD em junho de 1995. É na própria música Pelados em Santos, inclusive, que está presente a Brasília Amarela, que também ganhou destaque no videoclipe. Essa Brasília trazia elementos comuns na época nas ruas brasileiras, começando pelas rodas gaúcha, farol de milha no para-choque e retrovisor do Gol quadrado do lado do passageiro. Não posso esquecer também do toca-fitas Rodstar. Eram modificações comuns lá nos idos de 94, 95, onde quem não podia comprar um carro 0 km, nem mesmo os chamados populares numa época de alta inflação, via como alternativa esses carros velhos dos anos 70, que eram bem mais baratos na época. Carro velho? Velho? Carro velho pra que já não bastasse a miséria, o povo quis se comer. Correndo do ágio que contamina o carro popular, o brasileiro remenda o carro velho. Nunca se viu tanto carro caindo aos pedaços pelas ruas das grandes cidades. Acho que é a gasolina que tá barata, ainda a gente tá botando o que tem na rua, tá melhor do que onde. Uma outra modificação que não era tão comum, mas também acontecia, era a troca do para-choque. No caso ali, a Brasília dos Mamonas estava com um para-choque de Uno enxertado na marra, né? Certamente precisou de alguns ajustes e recortes para poder ficar firme ali. Havia também quem colocasse o para-choque do Gol quadrado. Esse carro acabou ficando conhecido como um símbolo da banda, né? Até o logo deles tinha ali o símbolo da Volkswagen de ponta cabeça com o V cruzado virando um A, de modo a aparecer o brasão deles mesmo. Outro detalhe curioso é que meses antes do acidente, a rádio Nova FM da Zona Sul de São Paulo realizou uma promoção onde o prêmio era justamente uma Brasília Amarela também. Os 5 integrantes participaram da entrega, inclusive, usando a Brasília original, que nessas imagens do programa aqui agora ainda aparece com as placas amarelas. Portanto, não temos como saber se é o mesmo carro de agora. A Brasília premiada era amarela também, mas não era toda modificada como a da banda não. Tinha só umas rodas gaúchas ali e uns adesivos diferentes. Vamos sair daqui para o mundo e o Herbert sai daqui para casa a bordo da Brasília Amarela, com direito à roda gaúcha e, é claro, um dia de glória, né? Com imagens de Ademar Dourado e Adailton Tavares e Simone Queiroz aqui agora. Você me deixa doida! O carro era tão famoso que, pelo visto, esse sorteio não foi o único. Nessa notícia de 25 de janeiro de 1996, podemos observar: Mamonas vão dar Brasília Amarela no Pará. E diz aqui, né? Um fã de Belém vai ganhar hoje uma Brasília Amarela. O carro será sorteado pela Rádio Liberal FM, ou seja, não era a mesma rádio daquela matéria da Rádio de São Paulo. Até diz aqui embaixo, né? A
Brasília amarela do sorteio, ano 82, último ano inclusive de produção do carro, era branca, mas foi reformada e pintada para ficar igual ao carro usado pelo grupo no videoclipe da música. A compra, reforma e instalação de acessórios na Brasília custou R$6.000. Pessoal, 6 mil na época era até bastante dinheiro, viu? Com isso podemos concluir que certamente foram bem mais de uma que foram sorteadas, acho que no mínimo umas 10, e era a promoção de rádio mesmo que fazia, né? Muitas rádios fizeram essa promoção. Eu produzi aqui no canal PL, alguns anos atrás, um vídeo falando sobre a Brasília dos Mamonas Assassinas e o seu atual paradeiro. Qual que era a história contada na época e que eu transmiti aos nossos telespectadores? Era basicamente o seguinte, foi falado que o carro, após a morte dos 5 ocupantes, o carro foi sorteado no programa Domingo Legal do Gugu, ainda no ano de 1996. E a ganhadora foi uma menina chamada Thaís, do Rio de Janeiro. Tem imagens aí bem raras, inclusive, dela aí na Brasília. E a Brasília ainda está com as placas amarelas. O carro foi, então, sorteado para essa menina, que seria do Rio de Janeiro. O carro foi para o estado do Rio de Janeiro e ficou por lá, né? E com o passar dos anos, em algum momento essa Brasília acabou sendo apreendida, pelo que diziam, por falta de licenciamento. Ou seja, o carro teria sido parado numa blitz, documentação atrasada, pátio. E lá ficou, né? A pessoa que estava com o carro parece que não se importou em perder o bem. E o carro ficou no pátio por anos e anos, uns 10 anos no pátio. E aí, por volta de 2014 e 15, a família do Dinho foi lá e recomprou o carro e restaurou todo o carro, né? Trazendo de volta à vida. Mas muito já foi falado sobre Mamonas Assassinas e em cada matéria parece que é falado alguma coisa. Primeiro eles diziam que o carro estava muito podre, muito ruim e tiveram que de duas fazer uma. Depois já falaram que usaram o chassi original e trocaram a carroceria. Já viu o contrário também, que era a carroceria original em outro chassi? Então, cada hora é vinculada uma informação. O fato é que o carro aparentava estar muito podre, mas não tem foto do carro no pátio, não tem foto do resgate do carro, não tem foto dessa situação. Então, já fica também um pouco mais estranho. Eu disse também que fazer uma réplica fiel não era assim tão difícil, já que Brasília é um carro comum, popular, e as peças usadas também não eram peças difíceis de encontrar, tendo em vista a quantidade de réplicas que existem, feitas por fãs, inclusive. Aliás, uma das réplicas aparece no programa Conexão Repórter do Roberto Cabrini no ano de 2011, onde ele refaz o trajeto para Santos ali com os pais do Dinho. Inclusive nessa reportagem ele diz que está refazendo o trajeto com o carro original, mas não era, né? Porque essa Brasília aí tem outra placa, é a CCR 1405, eu diria que é uma das réplicas mais famosas, e ela não tem a seta. O vídeo falando sobre a Brasília dos Mamonas, aqui do canal PL, foi ao ar, aqui no canal mesmo, em novembro de 2022. Quase um ano depois, em outubro de 2023, a Brasília foi apresentada no programa De Noite. E lá um tal de Jorge, que se apresenta como CEO da marca Mamonas Assassinas e primo do Dinho, mostrou o carro e afirmou que aquele era o carro original, inclusive dizendo que o carro ainda estava em nome do Dinho. Até mostrou um documento lá ampliado com o nome verdadeiro, que era Alexander Alves Leite. Aí eu fiquei pessoalmente intrigado, porque como o carro ainda estaria no nome dele, se o mesmo foi sorteado anos antes, em 1996, e mais ainda, a versão mais contada é que eles recompraram o carro num ferro velho. Então, é estranho, esse carro ainda estaria no nome do falecido, é uma situação meio improvável, já que um sorteio, geralmente, quando você ganha um carro no sorteio, já é natural que você faça a transferência para o seu nome. Eu não consigo crer que os ganhadores dessa Brasília lá em 96 tenham deixado o carro no nome de uma pessoa morta todos esses anos. E outra informação, há quem diga, não temos como provar, mas há quem diga que essa Brasília não estava em nome do Dinho nem de nenhum outro integrante da banda, mas sim da gravadora
que comprou o carro como uma espécie de veículo promocional. Tanto não era o carro de uso dele, que pouco antes do acidente, meses antes, ele havia comprado um Mitsubishi GT 95, né, um carro top da época, no auge das importações, 94, 95, entrou muito carro importado no Brasil. E esse foi um deles, né? Então a Brasília era um carro ali promocional, não era o carro dele de uso. Nesse mesmo vídeo aí do De Noite, onde aquele primo apresenta a Brasília como sendo a original, até mostrando um documento ainda em nome do falecido Dinho, surgiram alguns comentários que eu achei pertinente trazer e vou ler junto com vocês. Esse perfil comentou: não é a Brasília amarela original, essa Brasília foi comprada em 2015 de um fã da banda chamado Valmir e registrada, não sei como, no nome do Dinho no ano de 2016, com essa rasura, escrito errado, né? Ou seja, como se registra um carro no nome de um falecido e com o ano errado? A Brasília original do clipe, não sei ao certo se era da gravadora ou do próprio Dinho que comprou do avô da Mirella, mas ela foi leiloada, acho que não foi leilão, foi sorteio, né? Logo depois da morte deles e foi para o Rio de Janeiro. Porém foi apreendida com documentação atrasada e se deteriorou no pátio do Detran. Esse outro respondeu esse mesmo comentário: cara, você acreditou mesmo nessa história? Pede para alguém puxar o histórico do documento no Detran que vai ver que a Brasília foi transferida para o nome do Dinho em 2015. Será que ele ressuscitou para fazer a transferência? E outra, a original nunca esteve no nome dele. Ela foi comprada pela gravadora. O Babi Almeida diz embaixo: me explica qual a mágica para um carro estar no nome de um cara chamado Valmir em 2012 e hoje estar no nome de uma pessoa falecida há quase 30 anos, sendo que as placas do carro são as mesmas. Me explica essa mágica. Assista ao vídeo do programa especial sobre os Mamonas que o Geraldo Luiz fez em 2012, que vai ver a Brasília lá com as mesmas placas e com seu dono anterior, o Valmir. Tem mais um aqui, ó: não sei o que é pior, acreditar em Papai Noel ou acreditar que essa Brasília é original. E só a título de informação, a Brasília original nunca esteve no nome do Dinho, até porque foi comprada pela gravadora. Aí ele pede, né, para alguém puxar o histórico do documento e vai ver que misteriosamente ela foi transferida para o nome do Dinho em 2015. Olha, nós fomos atrás de rastrear pela placa o dono anterior. E aí aconteceu uma situação curiosa. Através do sistema que nós usamos para fazer essa consulta, nós constatamos mesmo que o carro está de fato no nome do Dinho, falecido há 30 anos atrás. Porém, tem um detalhe curioso, né? Tem apenas uma informação do proprietário anterior, que é uma tal de Marisete Prado dos Santos e não Valmir, como disseram ali nos comentários. O detalhe é o seguinte: é um pouco estranho, né? A pessoa que fez a pesquisa para mim me passou o seguinte, que é estranho porque é como se tivessem apagado o histórico do carro do site, do sistema do Detran. Não tem muita informação, ele tá mesmo no nome do falecido e não consta as datas de transferência. Esse é o pulo do gato. As datas de transferência, no caso da Marisete Prado dos Santos para o Alexander Alves, que é o Dinho, não tem a data da transferência. Como eu disse, dá a impressão que essa informação foi ocultada de alguma forma aqui, não sabemos como. Como os comentários sugeriram, disseram lá que uma matéria de 2012 feita pelo Geraldo Luiz mostrava esse tal de Valmir junto com a Brasília. Eu procurei matérias da época e encontrei. Na época, o Geraldo Luiz apresentava o Balanço Geral na Record, na hora do almoço, e eu encontrei de fato uma matéria dele sobre os Mamonas desse ano. Mas não, pelo menos no vídeo de 1 hora que está disponível, não tem nada mencionando a Brasília. Só que indo um pouco mais a fundo nos arquivos, fuçando, eu encontrei essa outra matéria também da Record, só que aparentemente um pouco mais antiga, de anos antes. Bonito o sítio aqui, dona Célia. Bonito. E um detalhe, minha gente, essa propriedade, que tem cerca de 6 mil metros quadrados, foi um presente do Dinho para a família. Valmir, tá boa Brasília ainda, hein? Que beleza. Beleza. Obrigado pela carona. Essa matéria é mais antiga, porém não temos acesso à data fiel de publicação. O vídeo foi upado, né, publicado no YouTube em 2019 só. Mas ali
tem algumas pistas que podemos usar para tentar desvendar esse mistério. Primeiro, o logotipo da Record, né, que ainda é aquele antigo que foi usado até 2011, então já temos a pista que é antes disso. Outra pista boa são as notícias que estão rolando ali no GC do programa da Record News. A primeira diz ali: dono de carro usado para transportar corpo de inglesa será indiciado. Jogando isso no Google, encontramos duas notícias do início de agosto de 2008. Vamos ver mais uma manchete do GC para ter certeza. Tá ali, ó. Ator Morgan Freeman passa bem após cirurgia. Mais uma vez no Google constatamos que isso ocorreu também no início de agosto de 2008. A Record News foi inaugurada em 27 de setembro de 2007. Estava prestes a completar um ano no ar. Essa mesma matéria feita pelo Gerson de Souza também foi usada no Balanço Geral num programa especial que foi feito ao vivo, direto de Guarulhos. Nesse programa, também exibido em 2008, aparecem duas Brasílias. A CCR 1405, que é a mesma que foi usada no programa Conexão Repórter de 2011 e tratada como original, e a outra que infelizmente não conseguimos ver a placa, porém tudo indica que é a tal CFW 7948. E veja, no começo da matéria lá com o Gerson de Souza, nós vemos inclusive que ele chega numa Brasília e com a placa CFW 7948, e a hora que ele vai, repare bem, antes dele descer do carro, a quem ele agradece? Palmito, tá boa Brasília ainda, hein? Que beleza. Beleza. Obrigado pela carona. Palmito, tá boa Brasília ainda, hein? Que beleza. Beleza. Obrigado pela carona. Seria esse o mesmo Valmir que é mencionado lá nos comentários do vídeo do programa de noite, onde a Brasília é apresentada como verdadeira em outubro de 2023? Meus amigos, esse material feito pelo Gerson de Souza data do ano 2008, como acabamos de descobrir. E esse material foi usado na época por vários programas da Record para marcar os 12 anos do acidente, em 2008 mesmo. E o programa Balanço Geral também produziu materiais com o próprio Geraldo Luiz. Então, aquele vídeo que é também mencionado, onde o Gerson aparece com a Brasília, sendo do ano de 2012, na verdade é de 2008. E olha só o que o próprio Valmir fala no final do programa Balanço Geral. Você com essa Brasília, você que é o proprietário da Brasília amarela, cover aqui, nas ruas, quando o pessoal sai e vê a Brasília, o que o pessoal fala? Olha, fala muita coisa bonita dela. Inclusive, o pessoal tira foto, filma na rua. Do lado, você enfeitou tudo com adereço aqui? Não, isso aqui tudo foto dos Mamonas, que eu tenho por dentro, por fora. Inclusive, a única, sem ser a verdadeira, é essa daqui. Não tem outra Brasília. Como é teu nome? Valmir Marques. Valmir, na boa, aonde tá a verdadeira? A verdadeira, eu tô sabendo que tá em... Olha, isso aí eu tenho, que eu sei que a minha chama Carla. Inclusive, essa menina tá em Brasília, essa Brasília. Essa Brasília se acabou. Brasília? Essa Brasília se acabou. Como assim se acabou? Inclusive, acabou, porque ela estava no Rio. A Maresia comeu a brasilinha dos Mamonas. Pois é, vocês acabaram de ouvir do próprio Valmir que essa Brasília CFW 7948 não é a original e nem tem partes da original. É simplesmente uma réplica feita em homenagem à original que se perdeu com o tempo. O próprio Geraldo Luiz se contradiz em outra reportagem 4 anos depois, em 2012. Sim, a Brasília hoje pertence à família, está recuperada, bem guardada. E mais ainda, vocês lembram desse nome? Vamos ver. Se a tua esposa chegar e falar, olha, não tá dando mais, vê se cuida mais de mim do que eu quero ser cuidada mais do que a Brasília. Eu pego um colchão, põe na Brasília e vou embora. Ela vai estar assistindo. Meu Deus, tá assistindo. Tá? Deus, tá assistindo. Fala com o nome dela. É Marisete do Prado Santo. Então fala com a Marisete. Marisete, sou mais ela. É Marisete do Prado Santo. É isso aí. Marisete Prado dos Santos é aquele nome que aparece no sistema do Detran como proprietária anterior a Alexander Alves, que é o Dinho. Então, veja só, nós estamos diante de uma situação muito peculiar. Como esse veículo sai do nome de uma pessoa que está viva e é transferido para o nome de uma pessoa que faleceu há mais de 15 anos atrás? No caso, na época, né? Agora já faz 30. Como isso foi possível? De uma maneira que não sabemos como, alguém
talvez aquele homem que se apresenta como primo do Dinho, pegou essa Brasília desse fã, esse Valmir, e transferiu para o nome do Dinho. Alguém acabou acionando aí o Chico Xavier despachante, e aliás, no nome de Alexander Alves também consta aquele Mitsubishi 3000 GT ano 94, modelo 95. E é uma informação que não apareceu até agora em nenhum momento, em nenhum lugar da internet. Você está vendo aqui em primeira mão, nem sou eu que estou desmentindo o que é falado sobre esse carro atualmente, e sim as informações, os fatos que estamos apresentando aqui. Eu já vi vídeo no Autosport, já vi matéria no UOL, programa de noite, grandes sites e grandes programas falam desse carro CFW 7948 como sendo a mesma versão de sempre. É o carro original que foi reformado com partes do que sobrou. Isso não é verdade, porque esse carro já existia em 2008, muito antes de começar a circular essa história que o carro foi comprado e restaurado. Nós estamos diante de uma situação atípica que você só está vendo aqui no canal PL. É isso aí, garotinho, não pode parar nunca, sempre trazendo informações curiosas para você. Portanto, se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, eu faço o convite, venha conosco nesse mundo de nostalgia automotiva e até investigação automotiva, como é o caso do vídeo de hoje. Portanto, de agora em diante, você já sabe que essa Brasília pintada como original, na verdade, não é. E até fica... Esse vídeo vai chegar nas pessoas que até o momento estão divulgando esse carro como se fosse o original. Meus amigos, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo aqui nas lentes do canal PL. Até mais, tchau, tchau!